Estimadas e estimados irmãos, antes de mais vos saudamos na bendita paz de Deus. O texto para a nossa reflexão de hoje encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 17 até 23, onde lê-se: Numa altura em que ainda não te tinhas em grande consideração, o Senhor fez de ti rei de Israel. Depois mandou-te cumprir esta ação, ordenando-te: vai destruir completamente esses pecadores amalequitas, até que todos estejam mortos. Por que razão não obedeceste ao Senhor? Por que é que te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Fiz o que me disse. Trouxe o rei Agag, mas matei o resto dos amalequitas. Só quando as tropas pediram para ficar com o melhor dos animais e do saque é que autorizei para oferecerem ao Senhor teu Deus em Gilgal. Alguma vez o Senhor tem o mesmo prazer nos holocaustos e sacrifícios do que na obediência à sua palavra? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Ele está muito mais interessado em que lhe obedeças do que na gordura de carneiros. A rebelião é um pecado tão grave como a própria feitiçaria. A obstinação é uma coisa tão má como a idolatria. Já que rejeitaste a palavra do Senhor, também Ele te rejeitou como rei. Palavra de salvação. Nosso Deus, nosso bendito Pai, estamos diante da Tua santa face para pedir que o Senhor nos faça compreender as Suas sagradas letras e possamos cumpri-las de acordo à Tua santa vontade. Amém. A realização de uma obra geralmente é antecedida por traçado de um plano ou projeto que, por sua vez, nasce de pequenas ideias. Porém, é bastante constrangedor e decepcionante quando se tem um bom e ambicioso projeto e a pessoa encarregue na execução do trabalho faz suas alterações sem anuência e acaba por desfazer aquilo que foi idealizado pelo proprietário. A pergunta que se coloca é: será que é possível um ser humano entrar com o projeto dele no projeto alheio de Deus? Vamos meditar no tema. De quem é o projeto? De quem é o projeto? As Escrituras narram que o povo israelita, depois de ser liberto da escravidão egípcia, na verdade, caminhava em direção à terra prometida e nisso teve contato com diferentes culturas e uma das coisas que lhe comoveu, da qual sentiu falta e quis tê-la, é a figura de um rei. Israel disse: ó Deus, os outros têm reis, e por que razão nós não? Por favor, dá-nos um rei para sermos iguais aos outros. Deus disse: bem, já que é vosso desejo, está aí o primeiro rei chamado Saul. O profeta Samuel vai ungir o rei do povo. Assim o fez o profeta e Saul foi entronizado. A caminhada do rei com Deus e com o povo
estava indo muito bem. Mas, certa vez, Deus, por intermédio de Samuel, mostra um projeto a Saul de destruir totalmente os amalequitas que criaram embaraços na caminhada de Israel. O decreto de Deus dado a Saul foi claro: que não restasse nenhum amalequita, quer seja adulto ou criança, incluindo os animais ou bens de valor. Ele reuniu o povo e fez conhecer o projeto de Deus. Depois partiu com o exército. Ao chegar na cidade indicada, encontrou ali também os queneus e foram alertados: saiam desta cidade, porque os amalequitas serão destruídos. E vocês foram misericordiosos com Israel, por isso não podem morrer pela culpa deles. Depois destes saírem, os israelitas começaram com a destruição. Tendo matado o povo, porém pegou vivo Agag, rei dos amalequitas. Foram também destruídos animais e bens de pouco valor, contudo, os animais gordos, que pareciam bons aos seus olhos, foram conservados vivos. Aí começa Saul a fabricar seu próprio veneno, por considerar o projeto de Deus uma adenda. Estimadas e estimados irmãos, muitas vezes procuramos ter problemas com Deus, apesar de que o homem não pode discutir nunca com Deus. Tal como está escrito em Romanos 9, versículos 19 a 22. Temos, porém, provocado nossos próprios problemas a partir do momento em que entramos no projeto de Deus com nosso próprio projeto. Quando deixamos de lado ou desvalorizamos aquilo que é de Deus e implementamos aquilo que nos vai na alma. Essa é a tentação e o grande perigo que o ser humano causa por si e para si mesmo, a ponto de ser destituído da glória de Deus. De quem é o projeto? Vendo Deus a atitude de desobediência da parte de Saul, o Senhor chamou novamente Samuel. Olha, Samuel, estou muito arrependido e desapontado com Saul. Como foi você que tinha sido responsabilizado para empossá-lo, vai novamente ao encontro dele, e desta vez é para destituí-lo do cargo que desempenha, porque ele fez emendas ao meu projeto, atrapalhou o meu plano, porquanto desobedeceu às minhas orientações. Então, quando Samuel chega, pergunta: Saul, o que aconteceu aqui? Saul responde: está tudo em ordem, profeta. Missão cumprida, tal como Deus me ordenou. O profeta não fica convencido com a resposta e questiona novamente: e o barulho que ouço é de que então? Será que há animais que escaparam? Saul se coça na cabeça e tenta justificar sua culpa para normalizá-la, tal como muitos dão valor ao pecado quando querem satisfazer os seus prazeres e dizem: é normal. É normal. Sem saber que o normal agora ou hoje, amanhã vai doer e vai custar caro. Saul vem com desculpa de mau pagador, dizendo que aqueles animais estavam
sendo reservados para sacrificar a Deus, uma coisa que não lhe foi orientado. Amado, o erro não se justifica, mas assume-se. Saiba que enquanto a gente viver, vamos nos deparar com dois riachos, sendo um no qual corre água do mal e outro com água de bem. Mas uma coisa que não podemos nos esquecer é que o bem será sempre bem e o mal continuará sendo mal. O teu desejo de transformar a luz como a escuridão, o doce como amargo, o bem como mal e vice-versa, isso não muda a condição de cada coisa, nem tampouco muda o estado de Deus ou aquilo que Ele estabeleceu. Vamos rebuscar um pouco a pergunta anterior. Será que é possível um ser humano entrar com o projeto dele no projeto alheio de Deus? Talvez alguém diga que não, mas a nossa resposta é sim. Agora a pergunta é por quê? A resposta é simples. Porque tudo aquilo que pensas, que fazes, que és e que Deus reprova é exatamente teu projeto pessoal, interferindo no projeto de Deus. Se muitas vezes alguém peca por falta de conhecimento, há quem tem o seu projeto de pecar por prazer, porque quer mesmo. Há esse tipo de pessoas. Se alguém vive, por exemplo, na poligamia ou poliandria, enquanto Deus criou um homem para uma mulher apenas, e que um homem deve única e simplesmente casar com sexo oposto, a inversão de marcha que o ser humano aqui realizar é projeto de quem? Claro que esse é o projeto particular, querendo atrapalhar o projeto de Deus que visa constituir famílias sagradas e sadias. Talvez o teu projeto seja de roubar o que é do teu próximo. Talvez seja de namorar a jovem ou o jovem fora da vontade de Deus, correndo apenas para a fornicação sem compromisso sério. Talvez sejas um falso sacerdote, um falso apóstolo que cai com as crentes ou com outras mulheres por aí, ou até mesmo que cai com dinheiro da igreja. Alguns falsos profetas até fazem rir, porque eles fazem com que as mulheres sejam enganadas, seduzem as mulheres culpando muitas vezes o Espírito Santo. E eles dizem: o Espírito Santo me revelou que a única solução do teu problema, ou para teres a bênção que precisas, tens que te envolver comigo. Mas que raio de brincadeira, afinal? De quem é o projeto, afinal de contas? A quem Deus lhe deu uma boa oportunidade de chegar à categoria de destaque no serviço ou na sociedade, mas isso lhe serve pessoalmente e lhe dá aso para se corromper de diversas formas, a ponto de transformar tal bênção em sua maldição. Por vezes, Deus lhe deu grande chance, como Saul, de governar seu povo, mas posto ao trono, se acha dono do projeto e dono de tudo, o próprio intocável, inquestionável, insubstituível e até mesmo imortal, com poder absoluto de tratar e maltratar o povo que lhe foi confiado como ele quer. Isto acontece. Não tente, irmã, irmão,
desafiar Deus com teu projeto pecaminoso e sem sentido. Saul, de tanto se apegar nas vestes do profeta Samuel, querendo insistir em permanecer no projeto alheio que estragou, acabou por rasgar as vestes do profeta. Só piorou com a situação e acabou por beber do seu próprio veneno. O reino lhe foi tirado. O Espírito de Deus que lhe dava o direito e poder de ser rei lhe foi retirado. E ele ficou quase meio maluco. Quem é você para resistir a Deus, se até o projeto da Torre de Babel Deus destruiu? As muralhas de Jericó caíram. Babilônia já não se conhece a sua fama nem seu lugar. O Egito ficou apenas na história, apesar de ter escravizado o povo de Israel por muito tempo. Sabes por quê? Porque todas as nações são nada perante Deus, são iguais a zero. Assim está escrito em Isaías 40:17. Quem pensas que tu és para insistir no teu mal? O texto de base que nós lemos revela que a rebelião é um pecado grave como feitiçaria. E a obstinação é má como idolatria. Achas que morrendo no teu próprio pecado e indo para o inferno muda alguma coisa em Deus? Pensas que Deus vai diminuir em alguma coisa? Nunca. Ele, com ou sem o ser humano, continuará sempre Deus. Ele te protege, te sustenta, te abençoa e te salva por amor. Sim, por amor. Agora, é uma questão de que nós precisamos, na verdade, saber refletir em cada momento antes de executar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa. Você e eu é que devemos nos preocupar, sentir a falta de Deus, nos humilharmos diante dele e reconhecer de forma particular que Deus é o meu bem maior. É isso mesmo. Agora faça uma pergunta introspectiva da seguinte maneira: o que estou fazendo é minha vontade ou vontade de Deus? Finalmente, minha irmã, meu irmão, fique com o conselho de Paulo, apóstolo de todos os tempos. O conselho é o seguinte: não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam pessoas diferentes, através da renovação da vossa maneira de pensar. Dessa forma, conhecerão o que Deus deseja que façam e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita.